Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar sobre Raízen. Sim, vai falar sobre etanol, sobre açúcar, porque também não energia, né, fotovoltaica aí, mas basicamente, pessoal, eu vou comentar aqui alguns destaques da apresentação de resultados da Raízen. E o mais interessante, acho que vai ser a parte final do vídeo, onde eu vou comentar sobre o preço, tá? Para vocês aí que estão aportados, investindo na Raízen, o que esperar de desconto e quais são os próximos alvos e também um pouquinho sobre os seus fundamentos queridos, certo? Seja muito bem-vindo. As pautas do vídeo serão, pessoal, aqui o que faz a Raízen em um slide, né, rapidinho. Depois o que bateu no resultado para baixo, tá? O que bateu no resultado para cima, tá? A gente vai comentar sobre isso. Também vamos falar sobre etanol, porque tem um capex específico aqui e tem algumas dinâmicas diferentes para o etanol, então tem um pouco de exportação, um pouco não, bastante de exportação aqui, e ele é todo segmentado. Quem entende da indústria, deixe nos comentários. Mas o mais interessante para a gente olhar é que a alavancagem atual tem tudo aqui para dar uma esvaziada, principalmente na dinâmica de um aumento do EBITDA, se o etanol de segunda geração realmente der certo e for algo ali estupendo para a companhia. Por quê? O ramp up, que é a palavra bonita da Faria Lima, né? O aumento da produção, pessoal, e a entrega das plantas vai ser muito acelerada em 2024. Tá? Vai ser muito acelerada em 2024. Vamos sair de 2 plantas para 4. Tá? E também a capacidade de produção aqui vai aumentar bastante, tá? De 2024 para frente. Então, se você segurou a barra e está com expectativa positiva para o etanol de segunda geração, barabim, barabom. Está aqui a Raízen com muito potencial, não em 2023, tampouco no começo de 2024, mas olhando para 25, sem dúvida nenhuma, vai ter ali menos capex, tá? E mais EBITDA. Essa é a dinâmica. Vamos olhar para o filme, né? Um pouquinho aqui do segundo tri 20 até o segundo tri 23, tá? 3 aninhos aí. Valuation, dividendos, aquela coisa toda bonitinha, né? Para a gente colocar aqui também os múltiplos do ativo, tá? E o price action, né? Onde eu acho que a Raízen vai parar aí nos próximos dias, semanas, meses, trimestres. Então vou tentar contemplar você, especulador, e você, investidor também, que é o mais importante aqui. Creio eu que vocês estejam desde o IPO na Raízen. Pessoal, disclaimer na tela. Sempre convido vocês que, porventura, aí não tenham um escritório de investimento associado, queiram ali ter um escritório conectado ao canal, com o Brunão aqui como principal vitrine ou conexão de comunicação para vocês, e os próprios serviços e também conteúdos meus aqui mais organizados. Pois bem, Brunão aqui agora tem um escritório vinculado a Genial Investimentos de Jundiaí. Então sempre deixo na descrição para vocês o link para vocês que querem abrir conta na Genial e de repente querem também ficar mais próximo de quem vos fala aqui, tá? Em todos os eventos presenciais e também nos conteúdos educacionais de maneira mais ordeira, né? Tem um pouco mais de ordem ali no nosso site e na nossa plataforma, que é o IAI Invest. Feito isso, pessoal, disclaimer na tela, considere se inscrever, ative as notificações, vamos direto para o que interessa. Então, ao investir na Raízen, pessoal, eu já falei aqui algumas vezes no canal, estou de olho na Cosan, não estou de olho especificamente na Raízen, mas confesso, né, com a dinâmica desse ano aqui, principalmente no açúcar, tá, é muito interessante, né? Eu não entendo tanto assim desse setor, tá? Vou procurar entender melhor, até porque o Brasil tem uma posição geográfica muito importante na produtividade, na produção de açúcar, tá? E esse ano nós tivemos dinâmicas bem elásticas, né? Principalmente no açúcar para cima, tá? Já no etanol um pouco mais desafiador, inclusive o etanol, né, para a bomba do posto ali, realmente eu espero, pelo conhecimento que eu tenho hoje, que a gente não, vamos dizer assim, coloque 100% dos investimentos em carros elétricos, por exemplo, porque o etanol é algo sustentável e eu acredito que nossos pesquisadores, nossas tecnologias serão desenvolvidas aqui ainda mais para a gente conseguir ser sustentável com combustível vindo de etanol, vindo de cana-de-açúcar, vindo de milho, talvez, em algum momento. Então o Brasil é bem pródigo e eu acho que a América Latina não precisa comprar essa tese de carro elétrico tão cedo, pelo menos, né? Mas quem é da indústria, por favor, deixe nos comentários. Por isso que o meu viés é um pouco mais copo meio cheio, tanto para o etanol quanto para o açúcar, tá? Ambos aqui. E essa dinâmica, tanto na São Martinho, quanto um pouquinho também na Jalles e na própria Raízen, tem sido muito positiva. Apesar de serem empresas cíclicas, que moldam ali com commodities, a Raízen é um pouco mais híbrida, né? Porque tem também rede de postos, tem também o seu mercadinho, que é o OXXO, tá certo? Vinculado à Shell, então tem ali um pouquinho que ela chama de mobilidade, né? Que é um setor ali mais de consumo, né? Vamos assim dizer, e distribuição, não só a produção. Mas é um setor, pessoal, para ser rápido e sucinto aqui, acredito um setor ser positivo, tá? Interessante por longo prazo, principalmente pelo Brasil ser o Brasil, açúcar e etanol.
tá? Já na energia livre, né, fotovoltaica, toda aquela coisa bonita, expansão de base de clientes, sempre interessante. O etanol de segunda geração está de olho na aviação, né? Então crescimento da produção e plano de investimento acelerado, a gente vai comentar sobre isso. Açúcar é o grande destaque do ano, então foi a única commodity que de fato ali teve um spike para cima muito bom. Tá? Quando a gente olha para o resultado que bateu, pessoal, a América Latina, tirando o Brasil até que foi bem na mobilidade, o que eles chamam de mobilidade aqui, né? A parceria com a Shell, tá? Mas a América Latina, de certa maneira, foi difícil. Tá? O Brasil teve margens menores devido à circunstância de mercado. Nós tivemos aqui, né, a Petrobras praticamente colocando o pessoal todo para comprar o seu próprio combustível em algum momento, e é isso, a margem foi lá para baixo. Tá? Então a Raízen também sentiu, né? Nós podemos ver ali empresas conectadas ao setor sentindo, até uma Vibra sentiu bastante, e assim que veio o primeiro reajuste, nós já tivemos esse pepino deixado de lado e a governança melhorando e um pouquinho de volatilidade. Acredito que até 2026, pessoal, pela natureza desse governo, a gente deve ter ali hora ou outra, a depender do preço do petróleo, né, que a gente está vendo aí que está subindo de novo. As empresas aqui, tanto do setor de óleo e gás, quanto do setor também de produção de energia e combustível, sendo etanol, e as distribuidoras, né, como a Vibra, sambando, tá? Em momentos ali vão ter esses ruídos, essas volatilidades, mas não muda a tendência, tá? Vão ser volatilidades. Então, se você é um cara ativo no mercado, oportunidade. Se você não a minha dica aqui, a minha palavra é, poxa, não fique emocionado, porque é só uma dinâmica política ali diferente, tá? De não deixar o mercado rolar num PPIzão da vida como foi nos últimos 4 anos, né? O início do governo Lula, por exemplo, e agora a gente tem uma certa intromissão ali, mas nada parecido com o que foi, por exemplo, no governo 2 da Dilma. Tá? Então a gente tem um meio termo, que é o que todo mundo já imaginava que ia acontecer, né? Então, assim, não vejo muito diferente, mas tem volatilidade em preço, né? Nem lá e nem cá. A gente deve ter momentos de estresse. Inclusive, falo com vocês dia 10, domingão, ótimo domingo a todos. A gente deve ver a Petrobras, muito provavelmente, pressionada na semana que vem para fazer algum tipo de reajuste, porque o petróleo dormiu ali acima dos 90, e se ele caminhar para os 93, por exemplo, vai ter pressão. E essa pressão também bate em preço do etanol, porque toda a cadeia de combustíveis é impactada, você não pode só subir ali, ou só, né, vamos dizer assim, tentar segurar os reajustes da gasolina. Você tem que fazer isso também no etanol, senão o mercado todo fica disfuncional. Então, é algo que deve gerar volatilidade, pessoal? Sim, e creio que deve ser um risco a ser contado para vocês, investidores do setor, distribuição, óleo e gás, açúcar, sucrocoleiro, até 2026. Ponto. Beleza, pessoal? Então aqui, parte de Brasil e América Latina na distribuição aqui na rede de postos não foi ao melhor dos mundos, muito pelo contrário, uma queda bem forte. Uma queda substancial. Quando a gente olha aqui para a performance agroindustrial, essa não, né? Essa é o oposto. Tá? Então é uma empresa que tem na sua dinâmica nenhum carro-chefe, por isso que ela tem head, né? Então o resultado sempre vai ser ali meio que uma das continhas, uma das receitas não indo bem, outra especificamente indo muito bem ou rebalanceando isso. É uma empresa então híbrida, tá? Que a gente tem que olhar o resultado com carinho, tá? Mas a parte de performance agroindustrial foi muito bom, tá? Teve uma performance interessante, cana moída, produção de açúcar, etc. Então isso foi bacana. Tá? Já os preços de etanol, pessoal, estão se estabilizando. Então a gente vê ali, né, o pior dos mundos, talvez tenha ficado ali 2 trimestres para trás. Tá? Agora a gente tende a ter até um rebound, né, uma volta aí de alguns grãos, volta também de alguns preços de combustível, e também o etanol sendo um preço a ser considerado. Vejo que há uma certa estabilidade contratada aí para esse terceiro e quarto tri, tá? Quem sabe no quarto tri até um pouquinho de inflação vindo, infelizmente, né, para a economia real, mas felizmente para vocês, investidores, um pouquinho de inflação. Qual que é o pepino asterisco aqui, pessoal? Etanol especificamente pode ter um pouquinho de trava vindo de política, tá? E isso não tem como falar num vídeo, né? Não faço a menor ideia. O que eu sempre aposto e sempre apostei e falei para vocês é que vai ser sempre o meio termo. Tá? Então a gente vai ficar um pouquinho segurando, depois volta tudo e faz aquele reajuste. Petrobras já está nas máximas históricas e eu não vejo o setor, tanto de distribuição quanto de sucrocoleira, por exemplo, sendo impedido de subir por causa de Brasília. Não vejo. Essa é só uma volatilidade específica no mês, na semana, etc. Enquanto o reajuste ali está para ser programado ou está para ser divulgado. Fluxo diferenciado da Raízen no etanol, por quê, pessoal? Ela exporta, né, aquele etanol industrial, 40% que eles chamam, né? Isso vai para bebidas, bioplásticos, cosméticos e sanitização. Então é 50% Brasil, 50% Ásia, América Central, tá? E EU, creio que seja Europa, me perdoem aqui se não for Europa, pessoal.
Se não for Europa, EU, poxa vida, creio que seja, tá? Então é bem diversificada aqui a sua exportação em algumas indústrias importantes e menos cíclicas, como bebidas, bioplásticos, cosméticos mais ou menos, sanitização não, tá? Então a gente tem indústrias interessantes para aplicação desse produto, tá? E tem um pouco de acesso a dólar, receita em dólar, então. Já o anidro, 40%, 50% Brasil, 50% Estados Unidos, creio que seja Europa, Ásia, exportação. Então também tem proteção de dólar. Agora esse cara aqui já pode ser um pouco mais volátil, tá? Principalmente com os nortistas aí, né? O hemisfério norte a gente não sabe especificamente, tá? Se esse anidro e o hidratado, né? Principalmente o hidratado no Brasil, o hidratado acho que tem mais, vamos dizer assim, consistência na demanda. Já o anidro, né, que é na gringa, eu não sei, tá? Quem é da indústria, pessoal, e puder dar uma opinião, deixe nos comentários, tá? Mas esse pode ser bem volátil nos próximos anos, principalmente para quem é holder, tem que estudar bastante a aplicação desse cara aqui. É o impulsionador de octanagem para combustíveis, tá? Solução de combustíveis de baixo carbono, tá? Então esse cara pode estar um pouco ameaçado aí com a transição energética de repente. Já o hidratado 20%, etanol hidratado brasileiro, etanol combustível. Esse cara aqui, eu acredito que não só para o Brasil, mas para a América Latina, tende a ser a avenida de menor inflação, tá? Caso de fato todo o resto dos países ricos tenha uma frota já renovada, intensificada no elétrico, eu acho que a América Latina, de maneira idiosincrática, poderia ficar mais tempo aqui com carros híbridos, por exemplo, flex, como chamam, tá? Alavancagem, pessoal, 2 vezes. Na dívida líquida EBITDA não vejo uma super alavancagem, tá? Então, nada a comentar aqui, apesar de ser uma empresa de commodity, tá conseguindo segurar bem, o açúcar ajudou bastante essa alavancagem a ficar de boa. E se você tá compradaço no etanol de segunda geração, pessoal, é 2024 para frente que o negócio começa a acelerar, o tal do ramp-up, tanto em plantas entregues, tá? Mas também na produção, né? A gente vê que a produção sai aqui de muito pouquinho, né? 2023 e 2024, e 25 é realmente quando o negócio começa a subir com força, tá? Nós temos ainda a Barra, a Vale do Rosário e a Gaza, muito pequenininho ainda, tá? Previsão de conclusão olhando para o fim do ano que vem, tá? Então a gente tem um tempo ainda complexo de bastante capex, tá? E ainda pouca produtividade, mas se você tiver paciência, longo prazo aqui falando, você tem aí uma expectativa bem grande de crescimento, tá? Tem que ter muito carinho aí, quem é da indústria, principalmente, né? De novo, se tiver algum comentário, deixe para mim, eu fixo você no topo para falar sobre esse etanol de segunda geração, se está valendo toda essa expectativa, tá? Eu acredito que sim. Bom, nos resultados, pessoal, segundo TRI 20 para o segundo TRI 23, empresa cíclica, tá? A gente não consegue enxergar muito bem aqui, né, o porquê de um super resultado no primeiro trimestre, tá? Mas eu digo para vocês que pelo menos o topo do ciclo foi igual às outras, então ali entre meio de 21, começo de 22, topo, tá? Depois ela já começa a entregar um pouquinho de dificuldade e o resultado financeiro apertando. Então toda a sua dívida rolando aqui começa a ficar sangrenta, né? Então ela sai ali de 500 milhões, 600 milhões, dos 135 milhões, tá? E tá em 1,3 bi de resultado financeiro negativo. Então isso machuca, tá? Então depende de juros baixando aí para aliviar um pouquinho, tá? E a economia mantendo a sua pujança, tá? Isso é bem importante, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá? Consumindo caixa, capitalizou-se recentemente, então tá mantendo essa dívida líquida aí a duas vezes, beleza, tá? No curto prazo, sem pepinos. Crédito para Eduardo Vargas, onde ele coloca, ó, Raízen pode perder licença por entregar dados falsos de produção, segundo a ANP. Então, não sei se isso vai se concretizar, pessoal. Podemos ter mais um fator de risco aí para a Raízen. Não creio que vá se concretizar, torço para que não. Mas, enfim, tá aí crédito para o pessoal da Infomone. Tá? 15 vezes PL, pessoal, não tá barata, né? Se você acredita que é uma empresa de valor. Agora, se você acredita que é uma empresa de crescimento, etanol 2 de segunda geração, as plantas sendo entregues, de fato tem um crescimento contratado ali, show, tá ok, tá justa. Certo? 15 vezes, entre 15 e 20 está justa para uma empresa levemente de crescimento. Agora, se você acha que ela já é uma empresa estagnada e madura, tá caro, tá? Tem que puxar aqui para os 8, para os 10, para a gente começar a ver o justo. O preço justo de Graham está em R$ 3,45. Tá? Então tem um downside, aí uma margem de segurança para trás de menos 7%. Não estaria justo aqui para o Graham. Dividendos, ano passado pagou 18, pessoal, esse ano aqui pagou 11.
Ano passado rolou em dezembro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ela com 18 centavos, tá? Então eu vou colocar 18 centavos aqui. Preço justo de 18 centavos dá R$3, tá? Então R$3 para a Raizen seria ali o preço justo, tá? Para a Raizen nesse momento, e a Raizen tá R$3,70. Então não dá para falar ali 18 centavos. Se você espera mais 7 centavitos aqui para dezembrão, Papai Noel, R$3, R$3,70, estamos tão distante, né? Mas enfim, faça suas contas aí, pessoal. Eu acho que ela vai manter esse dividendo entre 15 e 20 centavos aí também para 2024, aí sim, 2025, tá? A depender da nossa política monetária, do nosso nível de juros, crescimento do PIB, aí já começa várias variáveis, né? Mas principalmente a entrega das plantas e essa produtividade acontecendo com demanda, né? Não adianta nada dar uma acelerada na produtividade sem demanda. Bom, nos preços, pessoal, e ela está descontada aqui para mim, né? Principalmente a partir, deixa eu clicar aqui para dar essa informação melhor, principalmente a partir do 3,53. Então ela chegou a tocar lá, tocou no VWAP também, e aí 3,41, 3,21, 3,4 grande ponto, porque é o maior volume, pessoal. 3,4 aquele volumão que o mercado deu aquela pegada pra gente, aquela pista, tipo Sherlock Holmes. Então a gente tem neste candle mirrento aqui, ó, a verdade, vamos assim dizer, né? Então 3,41, 3,21, 3,4, 2,97 são os melhores suportes. Não tem o cenário base, que ela vem para os 2,55, tá? Não é cenário base 1000. Beleza? Então, nesse terceiro trimestre, ainda uma falta de aceleração, e se eu fosse opinar, ela faria este movimento técnico aqui, ó, tá? Uma canalização bem tranquilinha, tá? Tendo a mínima nos 2,97, mas principalmente 3,4, 3,21 e 3,41, tá? Preço teto, pessoal, 4,11. Tá? A partir do 4,11, eu, holder, por exemplo, compraria menos nesse ato de tempo entre aqui e 2025, eu acho... Tá, louco. Aqui 2024, 4,11. Tá? 4,53 já tocou como alvo, continua sendo mais fraco. O preço-alvo do Itaú é 5. 4,78 é o meu, né? Eu tenho uma resistência importante ali. Depois já vamos para a parte doce, né, pessoal? Parte de... que acho que todo mundo vai estar muito próximo já do preço de IPO, certo? Que está lá em 7,44, mas o ativo aqui mandando bala a partir dos 5,29, última resistência forte que eu tenho, tá muito provável, mas muito provável mesmo que ele venha para o IPO, 7,40. Tá, eu deixo os 6 aqui, pessoal, mas são alvos ali meramente técnicos. Eu acho que o fluxo vai estar para o IPO. Bom, feito isso, pessoal, a partir do 4,11 até 2024 eu compraria menos. Agora é hora de comprar ou mesma coisa, mesma intensidade normal, ou se possível até mais, com os pontinhos específicos que estão na tela para vocês, pessoal. 297, 34, 321, 341, tá? Então tome cuidado só, eu acho que o terceiro trimestre ainda vai ser de aquecimento, ou seja, os preços vão ficar paradinhos por aqui. E aí, quem sabe, no rush natalino, a gente não enfrenta uma baita de uma pernada de alta até o Itaú ficar contemplado aqui no 5. Tá? E aí, se você acumulou abaixo dos 4,11, você tem aí 80 centavos, 90 centavos de lambuja para ficar feliz e mostrar a sua rentabilidade para a galera. Feito isso, pessoal. Ah, lógico, tem o pessimismo também. Não falei do cenário pessimista. O cenário pessimista, pessoal, vamos lá desenhar junto com vocês aqui para eu dar nome aos bois, né? Quanto cai, cai quanto? Uma queda, vou pôr vermelho. Vou pôr mais uma queda aqui para vocês. Tá? E agora vocês já devem estar fazendo a continha, né? Então, 2,77, 3,31, 47%, 55%. Tá? Se nós pegarmos o fechamento, dá 43%. Tá? Então, a cauda, 55%, fechamento, 43%. Então, vamos lá, em 40% a 45% é uma boa expectativa de queda. Se você está pessimistão, tá? Eu jogo isso aqui para o futuro. Tá? Dou nome aos bois aqui para vocês. Beleza. Estamos falando de 2,45. Tá? Se você acha 55% de queda, estamos falando de 2,9. Esses são os pessimistas. Não é cenário base 1000. Certo, pessoal? Então por isso que eu vou ficar bem tranquilo. Não vou plotar para vocês esses alvos porque não é cenário base. Acho que fica no azulzinho e martelo amarelo logo logo. Feito isso, um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.